Você é obstinada para conquistar os seus sonhos ou tem aquela habilidade para se distrair? Eu me sinto pronta para falar sobre foco com Bárbara Brito. Foco. A nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, ir ao encontro do que se quer. Você realiza ou você se distrai? Essa é a pergunta que não quer calar. Você tem resiliência para materializar os seus sonhos ou recua no primeiro obstáculo? Eita, pergunta difícil. Mas você tem olhado tanto para o terreno do vizinho e se preocupado com isso que não consegue mais mirar nas suas realizações? E para falar muito sobre foco, eu convido aqui ela que é comunicóloga, business strategy, business woman, business of business of business of business, rainha das planilhas e dos cronos, faca na botinha, tem cabelão, mas ama uma lace curtinha, prefeita da Sapucaí, uma das 100 personas negras mais influentes da lusofonia 2023, preta. Ela, além de mensagens que apaziguam nossos dias, é investidora e impulsionadora de negócios femininos e pretos. Sim, sócia no Make Lab. Ela é Bárbara Brito! Gente, eu tô chocada com essa bio, eu tô apaixonada. Gente, estamos Quero morar nela. Ai, que... Não, você é ela, amor. Melhor do que isso, só viver, só sendo essa pessoa maravilhosa que nos inspira aí diariamente, que eu aprendo todo santo dia, toda hora, com as nossas trocas, que eu tô emocionadinha. E eu tô muito feliz de te receber aqui. Obrigada, Lu, obrigada, de verdade. Nesse projeto que você ajudou a edificar, a materializar, a tornar realidade. Axé. Ai, que lindo! Obrigada por tudo, pela sua companhia, Imagina. por tudo. É incrível. Essa troca é muito recíproco, né, entre a gente. E não faz tanto tempo assim, mas parece que faz muito tempo. Sim. Muito tempo de tudo que a gente já passou, já viveu, já falou, já conversou, já se abriu. Caceta, né? assim, real. Nossa Senhora. Ai, a gente vai virar, tipo assim, fala que eu te escuto aqui. Eu vou voltar pro roteiro, antes que eu me emocione, antes de muita coisa. Peraí. Bárbara, eu vou trazer o que te trouxe aqui, o que me inspira muito em você, que é a questão do foco. Eu nunca vi pessoa tão obstinada quanto você. E eu queria que você contasse pra gente o que é foco no olhar, na visão de Bárbara Brito. Você sabe que eu não tinha essa perspectiva do foco há até muito pouco tempo. Até as pessoas começarem a me questionar sobre isso, né? Sobre o quão focada eu era. Eu não tinha essa dimensão do quão focada eu era. Pelo contrário, eu sempre tive a visão que eu era uma pessoa sem foco, porque eu mudava muito de ideia. Eu mudo de ideia o tempo inteiro, né? Mas isso não significa que eu mude o meu objetivo, sabe? Uhum. Eu posso mudar muito as trajetórias que eu venho correndo para alcançar um determinado objetivo. E foi isso que eu vim entender há muito pouco tempo, de entender o que era o meu foco e como eu faria dele, né? Um caminho que ele nunca saísse do próprio objetivo que eu vinha para trilhar. E eu acho que desde pequena eu tive muito esse foco, sabe? Eu aprendi muito isso na escola. Eu estudei numa escola muito católica, né? E muito tradicional no Rio. Então, se eu não tivesse foco, né? Por todas as questões, por ser uma menina preta, uma menina preterida na escola. Então, se eu não tivesse o foco de onde eu quisesse chegar, eu não ia a lugar nenhum. E eu acho que foi assim que eu consegui atingir muita coisa na minha vida. Nossa, não, total. E a gente tem muitas essas vivências que interseccionam em lugares comuns, né? De ser mulheres pretas que estudaram em colégios tradicionais católicos em nossas cidades, que viviam contextos sociais que são muito... que nos fizeram ilha dentro daquele momento, e a gente vai se encontrando ao longo das trajetórias, quando a gente vai ficando mais velha, vai frequentando contextos sociais similares, e é muito bom a gente começar a se ver e ver que, assim, as dores que a gente vivia, assim, naquele momento, né, agora se torna cura porque a gente tem com quem conversar. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Quando a gente começou as nossas trocas, veio muito disso. Falei, cara, eu acho que ela é uma pessoa que me entende, vai entender até algumas dores minhas, tanto no lugar pessoal quanto no profissional, porque às vezes é muito solitário.
esse caminho de você empreender e aí ser uma liderança preta, ser uma mulher preta nesse comando, nessa linha de frente, porque o preterimento que na escola era do gatinho, do boyzinho ou da minazinha, acaba sendo um preterimento no lugar profissional, das pessoas quererem subestimar o seu talento, ou até mesmo assim, de pessoas que, sei lá, ou você acaba virando mãezona e você perde o seu contexto de liderança. E eu falei, cara, eu acho que a Bárbara, dentro desse processo de criatividade, né? Porque eu me vejo muito como pessoa criativa, mas ao mesmo tempo muito estratégica, né? Eu não me vejo só nessa ponta artística das coisas que eu faço. Falei, cara, a Bárbara é uma pessoa que vai me entender. E eu queria muito saber de você uma coisa, Bárbara, porque você é muito focada, você é muito objetiva, mas isso não tira de você o seu lado criativo, de lidar com a vida, de lidar com suas coisas. Como que você faz para conciliar a objetividade e o lugar subjetivo de entender os contextos nos quais você, dos desafios que você tem na sua vida? Cara, eu acho que isso vem muito de intuição, sabe? Sabe aquelas coisas que você pensa e que... Uma coisa que eu aprendi também é de não ter medo de criar, sabe? De reconhecer a minha verdade, botar pra fora ela. E eu acho que esse não ter medo das coisas faz a gente ser mais criativa e validar as nossas próprias ideias, né? Porque não é só porque eu sou uma pessoa focada, porque eu sou uma pessoa muito objetiva, mas também muito consciente das coisas que eu posso criar também, sabe? Isso é uma validação que eu própria me dei há algum tempo, quando eu comecei a trabalhar assim com majoritariamente homens e mais velhos e etc. E eu tive que me validar, senão eu nunca seria validado. Se não fosse por mim, não seria por eles, sabe? Então eu acho que essa versão criativa vem muito da autovalidação que eu me dou. Sabe? E acho que há pouco tempo na internet foi muito isso também, de eu começar a criar porque eu achava que eu sabia fazer bem aquilo, sabe? Comecei a criar para mim mesma, e entender o que seria legal. E para minha surpresa, houve muita aceitação das pessoas, foi muito acolhida. Sim, assim, sabe? E como foi esse processo de migrar para rede social num momento em que, assim, hoje em dia a gente vê um movimento muito contrário ao seu, né? O seu momento e o seu movimento é de expansão, é de amplificação, enquanto a rede social hoje em dia vive aí um lugar contrário. Como que tem sido para você essas dores e delícias de ganhar voz dentro desse espaço digital? Cara, eu acho que é para poucos, é muita coragem. Porque a internet, eu bato palma para vocês que chegaram muito antes, porque é preciso muita coragem, né? E para ser mulher preta, eu acho que é preciso mais coragem ainda. No início do ano passado, eu fui para o Canadá fazer um curso de Business Strategist com meu noivo. E ela tem noivo em 2023. Olha como... Gente, essa garota, ela é nova, mas ela tem noivo. Olha só. E aí... A gente foi para o Canadá e o Levi tinha aula todos os dias, né? No curso que ele estava fazendo. E eu só tinha aula, tipo, uma vez sim, uma vez nunca. E eu ficava meio, tipo, o que eu vou fazer? Eu sou geminiana, falo pra caramba, eu preciso falar com alguém. Tava um frio do cacete, eu preciso falar com alguém e vou começar a botar conhecimento para fora. E aí que me fez uma grande ideia da Sayonara. Me mandou uma mensagem uma vez que, tipo, eu devia falar mais de conteúdo e botar isso na rede, etc. E eu comecei a falar na internet, comecei com o meu processo de trabalho, né, como eu criava as coisas. Depois eu comecei a falar de algumas questões que para mim eram muito importantes, de como se vender, né, tipo, as pessoas têm muito medo, né, como de saber se vender, como eu posso me autovalidar se outra pessoa não me valida, por exemplo. Então eu comecei a falar muito desse processo de mercado de trabalho mesmo, que eu acho muito importante e que é muito carente, né, principalmente para a população preta, assim. E eu acho que é importante uma referência, coisa que eu não tive quando eu comecei a trabalhar, assim, principalmente quando eu comecei a trabalhar num meio muito corporativo. Então foi muito importante para mim. Começar a falar e ter essa aceitação dessas pessoas, ter esse acolhimento, porque eu vi que era realmente algo muito escasso, né, para essa galera que eu queria falar. E além disso, eu comecei a tentar colocar questões comportamentais dentro do mercado de trabalho, que para mim são essenciais, né? Eu acho que não existe mercado de trabalho, você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não tiver qualidades comportamentais que validem esse seu profissionalismo, para mim de nada adianta. Babado. E me conta uma coisa, porque eu acho que a gente está acostumado agora a uma geração diferente da gente, que não
precisou habitar o mercado corporativo tradicional para ter sua profissão, para chegar, enfim, ter o seu business, alcançar objetivos. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso brilhante. Mas acho que na nossa jornada isso ficou muito nítido. E até a forma como a gente teve que se organizar e criar metodologias. Porque se a gente não se desenvolvesse, ou se a gente ficasse esperando alguém falar pra gente o que tinha que ser feito, a gente ia ser engolido. Não tinha isso. A gente tinha uma coisa para ser feita e a gente tinha que ir lá e resolver, e traçar nossa tática e bora fazer. Qual foi a experiência mais importante, né? Na verdade, você faz parte, né, desse mercado ainda corporativo muito atuante. E o que ele te ensina nos dias de hoje para você ser uma Bárbara melhor? Ou pior? Sei lá. Você diz da geração Z? Eu acho que assim, pra você, o que você aprende do mercado corporativo hoje em dia? O que ele te trouxe pra você ter evoluído no seu trabalho, pra você ter ganhado mais foco, pra você, enfim, ter se desenvolvido profissionalmente? Ai, difícil essa pergunta. Porque engraçado, pra mim é muito nítido. Eu trabalhei durante muitos anos com startup, e ali tem uma metodologia muito diferente de trabalho, porque eu trabalhei anos em redação, anos em agência, e quando fui pra uma startup de moda, o que acontecia? A gente tinha que cumprir uma agenda. E a gente tinha uma meta, a gente tinha os objetivos, só que assim, ninguém ia pra gente falar assim, amor, vem aqui, você tem que fazer do jeito tal, ninguém fica tomando conta do seu trabalho, você tem que entregar o resultado. Sim. E se você não entrega, você é engolido, sabe? E pra mim, é uma coisa que fica muito nítido no meu aprendizado, que a melhor coisa que eu tive foi, cara, desenvolver as minhas metodologias de trabalho pra eu chegar num objetivo, pra eu chegar num resultado. Só que eu vejo que isso não é uma habilidade de muita gente, ou de pessoas que talvez entram no mercado há pouco tempo, enfim, ou de pessoas talvez que não tenham precisado lidar com esse modelo de negócio que é uma startup. O Vitor, que tá aqui atrás, sabe de quem eu tô falando, da empresa que eu estou falando, a empresa de moda que trabalha... E o Rafa também, que está sabendo de onde falamos. Mas assim, isso foi pra mim o maior aprendizado, porque assim, a gente era... Faca na bota. Era faca na bota e assim, tinha que entregar, não importa como, vai fazer. Eu acho que essa geração também que nós tivemos, desse início de startup, falou muito, né, para nossa geração, millennials, porque era tudo muito novo para todo mundo. E tudo precisava ser muito rápido. Vou te interromper, porque sua alma é de millennial, mas você é zillennial. Você é zillennial da identidade, mas a sua alma realmente é de millennial. Sim. E seu histórico profissional é de millennial, assim, inquestionável. Então... E essa geração que eu não pertenço, mas eu estou quase lá. Eu acho que é uma geração que não pegou esse início de startup, que foi muito importante para a nossa evolução. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Então, peguei essa geração muito forte. Entrei numa startup que, tipo, disparou. Em 7 anos, a gente abriu 120 hotéis. Então, não tinha como parar, né? Ou eu seria realmente engolida. E se eu não tivesse o foco de chegar onde eu cheguei naquele momento, desde quando eu era recepcionista lá, acho que não teria sido muito longe. Sim, você teve essa progressão, né? E como é que foi esse olhar para você? Você ver o seu lugar de recepcionista e, cara, eu vou escalar, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou progredir aqui dentro desse espaço. Como que foi essa estratégia, amiga? Eu acho que isso, para mim, é um grande diferencial dessas duas gerações, que a gente teve que criar oportunidades. E a nova geração, e eu entendo, tá? O porquê deles, às vezes, questionarem, o porquê deles precisarem criar oportunidades o tempo todo, mas é que, no nosso caso, nunca foi uma escolha, né? Se a gente não fizesse, não ia muito longe. Não era botar a cara na internet, fazer um escândalo, ou divulgar a empresa que fez isso, aquilo, ou o chefe. Não interessa, né? Ou você faz, ou você faz. E eu, na minha condição, como mulher preta, imigrante, eu era uma menina, né? Já morava em Portugal, num país extremamente racista até hoje. Então, eu não tinha opção. Então, quando eu comecei como recepcionista, eu queria muito... Eu não podia não saber o que eu queria, sabe? Mas eu sabia muito bem que eu não queria estar lá. Tipo, não sabia exatamente para onde eu queria ir. Mas recepcionista eu não queria ser para a vida toda. Entendi. Então, você acha que a inquietação é a melhor amiga do foco? A inquietação, o incômodo? Com São certeza. Sentimentos que, assim, parecem ruins, mas se você aproveita bem, você consegue ter viradas de chave na sua vida, né? Com certeza. Tudo bem dosado é extremamente importante. Até a loucura. É mesmo? Eu acho. E me conta, em algum momento, qual foi o seu momento de loucura profissional que você teve, sei lá, algum pedido de demissão, algum tipo de afastamento, sei lá, ou
eu vou tirar um day off hoje e foda-se. Você teve algum rompante já? Eu acho que o momento de loucura foi quando eu fui chamada para ser C-Level e que eu aceitei. Ai, que tudo. Eu acho que, na época, eu achava não estar preparada para ser Chief of Staff de um departamento tão grande que é Brand and Creative, né? Que é marca, departamento de marca. Daqui a pouco vai ter tecla SAP, tá, gente? C-Level, Zillennial, Millennial. Daqui a pouco tem, pera. E eu não sabia muito bem como lidar com isso, mas eu sabia que eu precisava aceitar. Mas quando eu aceitei, eu entendi que eu já estava no topo da cadeia onde eu comecei muito de baixo. E não tinha mais para onde ir. E aí vem a inquietação, né? Tá bem, eu cheguei aqui, e agora? O que eu vou fazer? Daqui não tem mais para onde eu subir. E aí a decisão foi de sair da empresa e dar um passo muito maior do que eu já um dia pensei, né? Que o meu sonho até então era chegar no C-Level de uma cadeia internacional. E depois passou a ser algo já realizado, né? Gente, que... Nossa, é que eu sou muito apegada. E você, por ser tão focada, eu vejo que você tem uma facilidade... Não é desapego, mas você tem uma facilidade de sair dos lugares. Porque eu conseguiria aquilo... eu ia ficar assim... apegadinha naquilo, sabe? Eu não ia querer sair tão cedo. E você acha que esse seu dinamismo... tem a ver com a sua coragem de mudar? Ou essa flexibilidade mesmo de mudança? Eu acho que sim, mas vem muito também da minha criação. Sério, porque eu vejo você assim, do nada você resolve, do nada você vai, do nada você faz. Enquanto eu tô aqui assim, ó, tentando entender ainda o que eu vou fazer. Eu acho que tem a ver com o meu signo, mas enfim, mas fala da sua criação. Pode ser também, eu acho que tem a ver com o meu signo é inquieto, né, louco e muito racional. Qual que é? Gêmeos. Geminiana, ok. Eu sou geminiana com ascendente em aquário, que me traz muito pra... Tá. Eu sou extremamente racional e sei muito bem... É o que eu disse, né? Eu posso não saber o que eu quero. O que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. E acho que a minha criação falou muito disso, assim. Desde que eu era pequena, minha mãe sempre me fez muito independente das coisas. Meu pai era um pouco mais controlador e tal... Mas assim, não me segurava porque eu era uma criança bem terrível, assim. Pequena. Que? Você era terrível. Amiga, expulsa de escola. Para! Juro. Eu não sabia, assim. Sério. Eu fui expulsa do Chocada. integral. Eu ficava o dia inteiro na escola. E aí, quando a minha mãe veio... Acho, quinta série, algo assim. E a minha mãe foi fazer... Tinha transição, não tinha? Do fundamental pro médio. Pro médio. Que era tinha. quarta pra quinta. Não, na verdade, esse é o ciclo... Básico. Ixi. Não, eu acho que o médio... O fundamental é primeira... A quarta. A oitava... Não, acho que... A oitava. Fundamental, primeiro oitavo, ensino médio, primeiro terceiro. Na nossa época, que agora virou do primeiro ao nono. Isso. Enfim, aquela... Eu acho que era isso. Exato. Gente, quem souber, comenta aqui, explica pra gente, porque a gente não tem ponto eletrônico nesse momento, estamos todos debatendo, tá? Então, comenta! Fundamental 1 para o Fundamental 2, eu acho que a Karine falou. Quando eu fui para a quinta série, a minha mãe foi fazer a rematrícula na escola. Falou assim, olha, ela pode continuar na escola, que as notas dela são excelentes. Mas no integral, ninguém aguenta o dia todo. Nossa, eu tô chocada. Era nesse nível, ninguém me aguentava. E como você... E você era de boa com isso? Ou você tentava mudar? Super! E eu não era uma pessoa... uma menina, né? Não era uma criança briguenta, nada disso. Eu só era muito agitada. Era do gênero de... As crianças estão fazendo exercício, né? Tipo, trabalho... À tarde a gente fazia trabalho da escola do início, da manhã. E eu, tipo, acabava o meu muito rápido e sentava com todo mundo, fazia o trabalho de todo mundo e queria sair para brincar. E falou assim, peraí, você tá muito lento. Deixa eu fazer, sabe? Então, não deixava ninguém estudar na sala. Era basicamente isso. E aí, ninguém aguentou, das professoras. E a minha mãe sempre foi muito assim, eu acho que não sei se era para se livrar de mim, de alguma forma. Ela sempre montou em muita atividade. Então, muita coisa para fazer. Ela trabalhava muito também. Então, era muita coisa para fazer, muita atividade para fazer. Me deixava muito livre, sabe? Tipo, ir para casa das amigas, viajar. Era tudo muito aberto. Tá. A minha vida era muito, realmente, muito livre, assim, desde muito nova. E quando eu resolvi fazer faculdade fora, né? Quando eu resolvi cursar, fazer a faculdade fora, a minha mãe foi a primeira a me apoiar, assim. E disse, vai, pô, o que você está fazendo? Já fez o TOEFL? Já se inscreveu? TOEFL é um... Sim, um certificado em inglês para você ter, enfim... habilidades, aptidões para entrar em algumas faculdades, alguns cursos, exato, não é? de línguas estrangeiras, né? Sim. Língua inglesa, eu fiz Cambridge, fiz FC
Fiz CIE, mas o CIE eu não passei. CIE é uma coisa de Cambridge, gente, também. Que é da cultura inglesa, da parte mais do inglês britânico. Exato. Então, eu fiz o TOEFL, passei, e aí foi aí que eu matriculei na faculdade, fora. E fiz comunicação, né, na UCD, em Dublin, e aí em Londres também, na Universidade de Londres. E pronto, e foi meio que... E só isso, gente! Então, minha criação foi muito baseado muito na confiança. Foi muito baseado na confiança, mas também na liberdade de ser quem eu queria ser, sabe? Independentemente do quem eu era. Meus pais nunca questionaram, assim, por que eu estar trabalhando numa pizzaria, ou por que eu estar limpando casas, ou por que eu estar cuidando de 3 crianças. Eles sabiam que eu sabia o meu objetivo, sabe? Ou uma hora eu ia chegar no objetivo que eles tinham como certo ou não, mas também nunca me cobraram, sabe? Olha certas só. coisas. E eu acho que essa liberdade me deu muita... Não, abertura de vida. E isso é muito definidor, amiga, porque geralmente é esse tipo de expectativa que às vezes os pais depositam de que nosso caminho vai ser uma linha reta, né? De você estar lá fora e você vai ser do nada uma grande executiva. Isso gera na gente muito gatilho, muita frustração, muita angústia, ou até algumas decepções. Então a gente às vezes não consegue seguir e focar nos nossos objetivos. E uma coisa ficou muito clara, né, na sua estrutura. Que a educação ela é muito importante na sua vida, na sua construção. Mas qual foi a importância da sua educação não formal, né? Eu digo assim, da sua inteligência emocional mesmo, dentro da formação da Bárbara, dentro do lugar da Bárbara ser quem ela é hoje em dia? O que ajudou a Bárbara a se formar para além das universidades, para além dos bons diplomas, para além dos importantes certificados que você tem? Eu acho que a responsabilidade que eu adquiri desde muito pequena, que ao mesmo tempo que eu tive liberdade, desde muito nova, eu sempre tive a responsabilidade de saber quem eu era. E como agir com as pessoas, como agir com as situações. Isso era uma coisa que a minha mãe nunca deixou passar, né? Que era a falta de educação, que eu acho primordial em qualquer circunstância da vida, de verdade. E eu acho que a falta de responsabilidade também. Então, ela sempre me colocou responsabilidades, mesmo que muito pequenas, sabe? Mas eu sempre tive a responsabilidade de fazer algo, ou de criar algo, ou de ajudar em algo dentro de casa, sabe? E eu acho que a responsabilidade sempre foi uma parte de mim, desde muito nova. E isso me fez ser quem eu sou hoje. Ai, que chique. E com muita confiança, responsabilidade. Chegamos no momento caixa preta, aquele merchan que a gente ama, a gente adora. Caiu uma unha minha, gente, vocês não vão reparar. Aqui, que a minha unha caiu. Olha! Bom, gente, o Caixa Preta que está disponível em versão virtual, digital. Ai, virtual é muito velha, né? Em versão virtual. Eu falei de novo, ok. Em versão digital e também nas melhores e maiores livrarias. Vou dar de presente um para Bárbara. Ela já tem, tá? Mas enfim, vai ganhar outro, pode presentear uma pessoa querida. Presente de, enfim, já ia falar de Natal, mas Natal só no final do ano. Presente de Dia dos Amigos. Enfim, é uma ótima opção para presentear. Vai com tudo. E eu vou pegar uma estatística aqui do Me Sinto Pronta. Do Caixa Preta. Pra gente discorrer, que no seu caso dados de uma pesquisa publicada na Harvard Business Review apontam que 67% dos líderes de empresas afirmam ter muita coisa na cabeça e pouca clareza sobre prioridades. Outra característica identificada é que 73% alegam se distrair algumas ou muitas vezes durante a execução de uma tarefa. Bárbara, você acha que nos tempos de hoje as pessoas têm dificuldades de estabelecer o que são de fato prioridades? Eu acho que as pessoas hoje nem sabem de fato o que é uma prioridade no trabalho. Dá para explicar isso? Você acha que vai ficar muito polêmico? Eu quero muito saber, pelo amor de Deus. Polêmico nada. Quero que, gente, papel e mentira. Anotem aí no bloquinho de notas aí, vamos dessa aula aqui. Não, eu acho que é difícil você ter...
as coisas acontecem muito rápido hoje no mercado de trabalho e, consequentemente, nas empresas, né? Com o mundo girando, principalmente o que aconteceu em 2023, né? Com a virada da economia em tantos países, guerra e etc., eu acho que as empresas ficaram um pouco conturbadas no que o que era realmente processo, o que era prioridade das coisas. E quando a empresa não sabe disso, dificilmente ela vai conseguir passar isso para um colaborador ou muito menos para um líder, tá? E que são coisas muito diferentes. Eu acho que quando um colaborador entende a sua prioridade ali dentro do trabalho, ou o que ele precisa fazer, é muito mais fácil do que um líder que lidera um time e consegue buscar essa prioridade para o seu departamento. Muitas vezes isso acontece ao contrário. O colaborador entende qual é a prioridade dele dentro da empresa e o que ele precisa fazer, porque são tarefas menores. E o líder entende depois qual é a prioridade do time dele. Por mais que ele tenha goals e, targets para alcançar determinado objetivo. Goals e targets seria metas e objetivos, digamos assim, tá? Pra gente Sim. traduzir um pouquinho. Isso. Foi mal, Não, eu tô amando. Peraí, eu tô amando. Tô aqui. E eu acho que é isso. É difícil hoje uma empresa, né? Eu espero que no próximo ano as coisas melhorem economicamente, para a gente voltar a entender o que é realmente o objetivo de uma empresa, o que é uma prioridade de uma empresa, visando, 6 meses de objetivo, um ano. Fazendo uma trajetória, de fato, que seja coerente com aquilo que se vive, né? Para dentro da empresa, para os próprios colaboradores, para os próprios líderes. Porque eu acho que o processo que aconteceu nesses últimos 2 anos ficou uma coisa muito bagunçada do que se é. E eu entendo, porque é uma questão economicamente falando... Atípica, exatamente. E as coisas não acontecem quando planejado, mas aí a gente fica meio sem objetivo, sem prioridade. E acaba deixando de entender o que é importante e o que é realmente uma prioridade para a empresa ou para o colaborador. Nossa, perfeito. Eu acho também muito que hoje em dia a gente tem várias dinâmicas, não de empresas tão grandes, mas de empresas menores também, que eu acho que gera essa dificuldade de liderança, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora. Então, acho que isso também fica muito perdido. E com a pandemia que a gente viveu, a gente não sabia o dia de amanhã, a gente não sabia como as coisas iam acontecer, se ia acontecer um grande escândalo, uma grande quebra de alguma empresa. Então, todo mundo ficou muito vulnerável, principalmente as empresas menores, e geralmente essas empresas menores acabam sendo ou lideradas por mulheres ou por pessoas racializadas. Eu queria muito que você trouxesse aqui pra gente quais, hoje em dia, você, como uma mulher que circula por vários tipos de empresa, quais são as maiores dores que você detecta, principalmente nesse business pautado no Black e pautado em gênero, no gênero feminino? O que você enxerga assim, das maiores dores hoje em dia? Você trouxe um ponto bem interessante, que na pandemia, né, muita gente perdeu o emprego e surgiram muitos microempreendedores, né, que são pessoas que literalmente são tudo na empresa. Então, são contadoras e são elas que fazem o seu próprio artesanato ou o que quer que seja, o seu próprio negócio. São as prestadoras de serviços, são atendimento ao cliente, são marketing. Então, fazem absolutamente tudo. E eu acho que a maior dor está justamente nisso. É a gente não ter ajuda do que se é necessário, sabe? Das coisas. E não ter esse entendimento do que é necessário. Isso eu acho que é o mais difícil de uma microempreendedora, que é delegar coisas. Sim. Eu acho que essa é a maior dor do nosso povo brasileiro, tá? No geral, assim, que é delegar coisas. A gente acaba pegando muita coisa pra gente. Acho que a gente acaba pegando muita coisa pra gente, abraçando muita coisa e não sabendo devolver para o outro o que se é de direito, o que a gente não sabe fazer. Você tem que fazer aquilo que você sabe. Sabe? Eu sempre digo isso para todo mundo que me pergunta. A gente tem que ser boa naquilo que a gente faz, sabe? Sim. E o que a gente faz não podem ser 300 mil coisas que você faz. Você sabe o que você é boa e foca naquilo ali e tenta buscar ajudas e outros recursos para que a sua empresa ande, caminhe de fato, sabe? Sozinha eu acho que é difícil a gente ir a lugar nenhum. Com certeza. E outra coisa também que eu vejo muito chegar num lugar de liderança como o seu, em espaços importantes e que dialogam com várias frentes de trabalho, de empresas, é a autogestão. Qual é o poder da autogestão para pessoas assim? E aí eu não falo assim só para grandes líderes, grandes CEOs, gente. É de um lugar pessoal. A gente precisa, num mundo como hoje, que tem muito estímulo, tem tudo acontecendo, a gente precisa ter autogestão. Qual foi a importância de você se autogerir para você se desenvolver e para você ir
ao alcance do que você quer? Cara, eu acho que é essencial, né? Tipo, autogestão, para mim até começa em casa, antes do trabalho, sabe? Eu fui morar sozinha muito cedo, então eu tinha que saber exatamente como fazer a comida, que horas fazer a comida, que horas ir ao mercado. Eu acho que a gestão começa de casa. Eu acho que muita gente tem essa impressão de que já mora sozinha ou que já mora com parceiro e divide tarefas e consegue fazer essa gestão dentro de casa e que dificilmente consegue colocar no trabalho, porque não consegue balancear uma coisa com a outra. Mas é exatamente a mesma coisa, né? E eu, por exemplo, que tenho várias empresas, eu tenho que trabalhar em todas elas de alguma forma, né? Mesmo com coisas maiores ou coisas menores. Eu acho que aprender essa autogestão de dia a dia e focar em tudo que eu faço. Todos os dias eu trabalho em todas elas. Ou entro no e-mail e vejo todas elas. Isso, para mim, foi uma grande vantagem da minha autogestão. É conseguir dividir o tempo do meu dia para tudo que eu faço. Sabe? Eu acho que gera uma certa rotina. Tá. E que para mim é o segredo também, rotina. Rotina, né? Ai, que loucura. Um sonho, Luísa, rotina. Mas é isso. Você tem, Lu? Eu tento... Não, é que eu tenho métodos. Eu não tenho rotina, mas eu tenho métodos, porque senão seria uma grande loucura. Eu não conseguiria priorizar nada ou chegar em lugar algum se eu não tivesse minhas metodologias, se eu não desenvolvesse as minhas estratégias para que eu minimamente consiga realizar todas as coisas que eu quero ou as que eu preciso. Então, acho que a minha vida e a minha gestão, a minha criação, né, e a gestão dos meus pais vem muito nesse lugar de 2 virginianos que me ensinaram a tudo ter método. Tudo ter método. E esses métodos me ajudam a me organizar mentalmente e um pouco fisicamente para essa não rotina que acontece mesmo. Então, vida que segue. Seu signo é leão, né? Eu sou leonina. Leonina, lua em câncer, Vênus em câncer, lua em câncer, tudo, um monte de coisa em câncer. Mas assim, engraçado que grandes líderes minhas eram virginianas. As maiores que eu tive, sei lá, de Costanza, enfim, Ana, entre outras, eram virginianas. Eu acho que isso tem muito a ver com a criação que eu tive em casa. Né? Toda essa coisa do método, de conseguir explicar e desenvolver o meu processo de trabalho. Né? Eu tenho um lugar muito autoral no meu trabalho, que por isso que assim, eu sou uma pessoa que não gosto de ensinar os outros como se trabalha, porque ainda bem que eu tive confiança das minhas líderes e mentoras e gestoras para desenvolver o trabalho do jeito que eu acreditava que seria. Sim. Porque isso me ajudou a criar formas muito diferentes de desenvolver aquele trabalho. E de chegar aguçar o seu criativo também, né? Exato. E de chegar em resultados surpreendentes, resultados, alguns que foram cases dentro do mercado. E por isso que eu me incomodo muito, assim. Eu não sou a pessoa que gosta de ensinar as pessoas a trabalharem, porque eu tive essa liberdade. E eu acho que isso é maravilhoso, quando você se debruça em cima de quem é você, das suas limitações. Porque, assim, dentro do que eu faço, eu sei que eu tenho milhões de defeitos. Eu sei todos eles, sabe? Eu não tô escondendo eles, mas, pelo contrário, eu consegui exercer o que há de melhor dentro das coisas legais que eu faço e também das não legais, né? E aí, enfim, eu acho que para mim essa liberdade é muito importante para um profissional, para autoconhecimento. E esse autoconhecimento eu acho que diz muito sobre quem são os grandes nomes que habitam aí os mercados. Mas assim parabéns, como você. Não é para todos. Assim sabedoria. como muitas pessoas, assim como eu. E é sabedoria, né? Isso faz parte de um processo de sabedoria também. Isso. Bom, vamos aqui no assunto coisinhas, vamos aqui em amenidades, já elas falaram a beça. Bárbara, me conta uma coisa. Com o que você tem aí mandado uns bons pics? Você tem gastado dinheiro com o que na sua vida atualmente? Me conta. Há muito tempo que eu gasto com uma coisa, viagem. É. Não paro. Boa. Um investimento, né? É um investimento. Pra mim, eu acho que viagem, por mais que eu vá pro mesmo lugar, às vezes, sabe? Me faz ver as coisas de uma forma diferente, de ter um olhar novo. Me dá um respiro pra voltar a essa rotina que eu crio, sabe? Diariamente. E você é uma pessoa organizada financeiramente ou é fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Porra, difícil. Cara, eu não acho que eu seja desorganizada. Tá? Porque eu faço não. ali um investimento que tem que fazer, o resto eu gasto tudo, foda-se. É mesmo? Total. Nossa, amiga, eu não imaginava. Achava que você super, assim, regrada. Não.
Mas também eu acho que é um momento, não é? Eu acho que tem uma hora que a gente deixa a torneira abrir um pouquinho mais, com responsabilidade. Sim, por favor. Que fique bem nítido, tá? Com muita responsabilidade. Porque, sei lá, eu acho que também tem uma hora que se a gente não dá asas aos nossos sonhos, esse dinheiro que se ganha, esse investimento que se tem... É vazio. Qual É vazio. o motivo disso, Sim. né? Então, Eu assim, acho que é preciso ter responsabilidade, Claro. obviamente. Eu sei exatamente quanto que eu ganho, eu não tenho um salário certo, né? Então eu vou ganhando aquilo, eu sei o que eu vou ganhar daqui a 2 meses, no máximo, vamos dizer. Às vezes mais, às vezes menos, mas eu sei exatamente onde eu vou investir, sabe? Tá. Ou então em qual tesouro eu vou colocar, não sei. Os tipos de investimentos que eu tenho. E depois disso eu acho que eu faço a minha maneira de como eu tô no mês, sabe? Entendi. Tipo, acho que é Aí meio você que vai, isso. aí você já olha assim com responsabilidade, né, planejamento e ó, tipo assim, dá uma, porque eu tinha muito medo antigamente assim dessa relação com o dinheiro, sabe? Morria de medo, aliás. E eu achava que assim, tinha que só segurar, o medo de não ter, porque eu acho que também vem de uma cultura familiar, racializada, preta, periférica, que é da escassez. E aí eu comecei a entender e agora eu tenho um planejamento financeiro, eu tenho todo um negócio que assim, tá me colocando num eixo e também tá me trazendo, assim, uma forma de ser estratégica como se gasta. Não só sobre o quanto se gasta, mas como se gasta e como eu posso fazer para que eu assuma prazeres importantes da minha vida, né? Sim, e eu acho que esse lugar da escassez nem é só o lugar da escassez, é o receio que a gente tem de falar sobre o dinheiro. Exato. Né? Isso é tão difícil para a gente falar de dinheiro, falar como se ganha, o que se ganha, quanto se ganha. É um tabu tão grande falar de dinheiro, principalmente para mulheres Oxe. como nós, sabe? Porque chega a ser... Eu não sei você, mas eu tinha muito uma questão familiar de não conseguir contar para as pessoas ou ter receio de contar o que eu comprei, o que eu deixei de comprar, o restaurante que eu fui, por saber que aquelas pessoas não têm acesso àquele lugar, sabe? Isso tem muito a ver com dinheiro, quanto que se ganha, Sim. sabe? Das pessoas terem um tabu de falar sobre isso, de E o que você como fez verbalizar. com essa, não dor, mas com esse constrangimento? Porque às vezes a gente fica esse constrangimento, né? Tipo uma culpa. Sim. Como você fez pra subverter isso? Terapia, né, amiga? Terapia. Terapia. Eu acho que foi a grande virada de chave, assim. Acho que depois de 4 anos fazendo terapia assiduamente, eu hoje me vejo como uma pessoa responsável, mas também consciente das minhas Entendi. ações, sabe? Eu respeito as minhas próprias ações e as consequências que elas podem trazer. Falando com você, eu vejo que a terapia foi, óbvio, extremamente importante para dar esse passo, mas também começar a me cercar de fato de pessoas das quais eu tenho sinergia e complementaridade de vida, sabe? E me coloca num lugar de cúmplice, de lealdade, também foi algo bem importante desse processo todo, nessa caminhada, porque muitas das vezes, assim, a gente acaba se juntando com pessoas que, sei lá, menosprezam, subestimam, ou, enfim, entendem... mal interpretam o que a gente vive. Eu acho que me colocar nesse lugar de escolher as pessoas que estão perto de mim também me ajudou muito nesse processo, a não me sentir tão solitária. Imagino. Né? E que são as consequências desse processo, né? Também. Exato. Essas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Mas foi, ó, cuidando da cabecinha. Aham. Bom, vamos para o momento react, que você vai olhar naquela câmera ali, Tá. Dona Karine tá ali. Eu vou te dar uma Karine, se situação tiver e você, feio, ó, você vai faz ver. um carão, sem peitos, só carão, gente, por favor, sem peitão. Vamos lá. Quando subestima sua competência baseada na idade? Ai, Né? ranço. Não, imagino pra você deve ser muito cansativo. Você, Sim. né, tem ainda esse posto da Se Level mais nova do Brasil. Então, o que é para você? O que você mais sentiu de dor enquanto você vive, né, esse lugar de questionar? Ah, mas é muito novinha. Ah, mas é muito isso. Então, eu acho que as pessoas não sabem da minha idade até eu falar. E isso gera um pouco de conforto quando eu converso. Tá, e você sabe? quer falar a sua idade? De início. Sim, 28. Olha só. Então, assim, já vou aproveitar esse momento e vou traduzir. Millennials são as pessoas que nasceram até os anos 80 para 90. Até 89 você é millennial. A partir disso, tem o zillennial, que nasceu nos anos 90. E aí tem o high zillennial hoje em dia, que é quem nasceu em 95. E aí tem a geração alfa, que quem nasceu nos anos 2000 para cá. Ai, pronto. Resumindo. Contextualizei, resumi, gente. Aí vocês entenderam? Quem não entendeu, o quê?
E C-level? C-level. C-level, defina, traduza o que é C-level. Eu nunca sei explicar C-level. Tipo, C-level é chief, gente. É uma alta liderança. É uma liderança, é o cargo mais alto. Vou falar assim. né? Eu ia falar, tipo, eu sempre explico de alguma forma. Tipo, existe o cargo de gerência, como é um C-level global, eu ficava meio, tipo... É, um chiefzão, uma chefona. Gente, ela era uma chefona. Pronto. Poderosa chefinha. Poderosa chefona. Não era má, gente, eu prometo. Não, ela não é má, gente. Ela não é má. Ela só é pragmática. Ela é só... Sou intensa, Eu adoro. Eu gente. queria ser assim, mas não sou, não. Minha lua em câncer... não- Bom, voltando aqui. Quando chega um contratinho novo pra assinar, qual é o seu react? Ó, Paz terrível. Din, 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 din. eu gosto. E quando você sente que perdeu o foco? Porra, eu fico puta. Não sei como é que eu vou expressar isso. Mas e o que você faz? O que eu faço Aham. quando eu perco o foco? Isso. Cara, você sabe que isso que eu te falei das viagens é uma coisa que me dá um respiro, assim, Olha. sabe? Nem que seja um final de semana, quando eu vejo que as coisas não estão indo do jeito que eu queria, eu tiro um tempo pra mim e me respeito, sabe? Porque eu entendo que esse foco é puramente cansaço. Entendi. A falta dele, né, no caso. Olha só, você falando em tempo pra você, eu vejo muito que você conseguiu agora, de uns tempos pra cá, não sei, estabelecer uma relação também com imagem, com moda, bem diferente de quando eu te conheci. Total. Como que foi esse processo pra você? Eu acho que foi me inspirando em pessoas como você também. Total, assim. Reconhecer que a imagem faz parte de um processo que no mercado de trabalho é muito importante, né? E em várias conversas a gente falou sobre isso e via a sua postura também, isso me ajudou bastante a desencadear muita coisa que na época eu nem sequer pensava, sabe? E eu acho que tem uma questão também cultural aqui no Brasil, também das pessoas olharem muito pro que se veste, como se veste, que é muito diferente lá de fora, né? De ter uma... Eu morei muito tempo na Europa, as pessoas, por mais que tenham, né, essa noção de moda, é tudo muito menos agressivo, vamos dizer assim, menos intenso, tá? Eu acho que no Brasil a gente tem, por necessidade, assim, esse olhar, esse contato visual mostra muito, né? Entendi. E eu acho que a questão racial também a gente não pode dar mole. Sim, sim. Mas você aprendeu algo com esse exercício de imagem que você tem feito pra você? Sobre autoconhecimento, sobre, não sei, sobre autoconfiança? Ai, total. Total. Eu me sinto mais segura, né? Quando eu me vejo vestida bem, ou do jeito que eu gostaria de estar, ou que eu me inspirei em determinada pessoa, eu me sinto muito mais segura pra falar em público, pra, sei lá, para andar na rua, para ir em determinada reunião. Eu me sinto mais eu. Tá, e nesse lookão que você tá idealizando aí agora, que eu sei que você tá idealizando, me conta uma coisa, se você pudesse escolher uma pessoa qualquer do mundo pra você passar um dia junto, quem seria? Nossa! Uma pessoa qualquer, bem foda pra você trocar uma ideia, te dar uma mentoria, te dar umas dicas aí. Nossa, é difícil isso. É babado. Passar um dia junto. Sim. Tem que ser de qualquer coisa. Qualquer. Caralho. Não vem ninguém na cabeça, tu acredita? Assim, que eu não tenha contato, tipo... Não você não... Tem que ser alguém... Tem que ser alguém muito fodão, Muito. assim, ou fodona. Tem várias pessoas fodonas, amiga. Não, tem muitas pessoas então. fodas, mas agora eu tô pensando, assim, uma que eu iria. Quem você tem assim. lido, quem você tem assistido. Cara, eu acho que... Será que eu vou falar essa pessoa? Tô pensando. Por quê? Não, pode ser um pouco intenso. Mas, enfim. Um pouco intenso, eu amo. Cabeça dela. Pensando. Não, mas pode ser fora do Brasil, né? Pode, claro. Tá. Preferencialmente. Ah, tá. Não, preferencialmente que eu digo assim, pode ser do Brasil também, mas é porque é mais, sei lá, é um outro lugar, assim, uma pessoa qualquer no mundo. Porque no Brasil, eu acho que você, com 2 contatos, você chega em alguém. Não, mas não é famosa. Não precisa ser famosa. Tá bom. Então, eu acho que seria a Nicole Vogels, que já foi minha gerente há muitos anos atrás. E ela é uma pessoa agora que chegou a C-Level da Frankfurt. É uma companhia alemã. Tá, imaginei. E, cara, é uma pessoa que me inspira muito e que eu gostaria muito de trocar uma ideia agora, assim, Ela tem 36 anos, é mãe de 3 filhos e conseguiu chegar nesse lugar que também
aviação é uma parada muito intensa, assim, sabe? E majoritariamente masculina. Sim. E queria muito acompanhar de perto esse processo, trocar uma ideia com ela durante um dia, e entender como é que as coisas funcionaram Olha. desde quando nós paramos de trabalhar juntas. Perfeito. E para Seria finalizar, quero saber como que a Bárbara gostaria de ser lembrada daqui a um século. Você me fez essa pergunta já. Cara, eu acho que eu vou dizer uma parada que eu aprendi muito com você. Que você vem dizendo há um tempo, que é sobre legado, né? E eu acho que hoje eu venho entendendo a importância disso, né? O que você faz, como você faz, a maneira que você trata as pessoas, a forma que você faz o seu trabalho, que você olha pra frente, são inspiradoras pra mim. Nossa, E tô eu pensando acho que você tá falando de um lugar genérico. Você Não, tô falando de você. Nossa, gente. E pra mim, como... Olha só. eu acho que é um legado, é o que eu gostaria de deixar hoje, sabe? No mercado de trabalho, para pessoas que vieram do nada, como eu. Ai, assim como a gente. É isso. Ai, você é muito inspiradora. Eu Obrigada, adoro Lu. te ouvir, você sabe disso. Eu tenho a Bárbara como uma grande mentora na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E quando eu decidi convidá-la para participar aqui, eu acho que eu queria que ela compartilhasse essa sabedoria, essa força que é essa mulher na vida de quem ela atravessa. Amiga e Obrigada. sócia. Que é assim. Obrigada. Muito obrigada pela sua Obrigada. participação. Obrigada por tudo. Quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua troca, pela sua lealdade. E quero muito agradecer a você que tá aí também com a gente nessa conversa. Curta, compartilha, comenta. Era pra eu ter falado, gente, pra seguir o Me Sinto Pronta Pode. Seguir Bárbara... Fala seu arroba, que eu acho que é Bárbara Bárbara Brito G. É isso mesmo. Né? Bárbara Brito G. Madame Brasil. Ouça a gente no Spotify. E um beijo. E até a próxima.